Sejam bem-vindos, meus queridíssimos alunos, a mais uma aula de Biologia. Eu sou a Gleidiana Rodrigues e hoje falaremos sobre um assunto muito interessante. Falaremos sobre os principais biomas do mundo. Mas o que são biomas? Sabemos que o nosso planeta apresenta uma grande diversidade de clima, de solo, de umidade, etc., o que influencia diretamente nas espécies ali viventes. Ou seja, bioma é o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados pelas condições climáticas e geológicas que sejam semelhantes. Existem vários biomas mundiais, mas focaremos apenas nos 6 principais. Começaremos pela tundra, o bioma mais gelado do planeta. A tundra está localizada ao redor das zonas polares sul e norte da Terra. Aqui na imagem está representada por essa coloração meio alaranjada. Devido ao frio intenso, a vegetação é bastante rala. A temperatura média anual é inferior a 5 graus negativos. As temperaturas médias mensais apresentam-se acima do 0 graus Celsius apenas no verão, entre junho e setembro no hemisfério norte e entre dezembro e março no hemisfério sul. A pluviosidade média anual é inferior a 600 milímetros. A tundra ártica, que fica nessa região onde estou mostrando com o mouse, também conhecida como tundra boreal, forma um cinturão ao redor da zona polar ártica ao norte do planeta. Ocupa o norte da Europa, Ásia e da América do Norte. A vegetação é composta por línques, musgos e algumas plantas de raízes superficiais. A fauna, ativa e abundante durante o verão, é composta por insetos, com ovos resistentes ao congelamento, aves migratórias como gaivota rapineira e mamíferos como o boi almiscarado, a rena e o urso polar, que está sob ameaça de extinção. Já a tundra ártica, que fica aqui ao sul da Terra, cobre parte da Patagônia. Os mamíferos raramente são encontrados, mas as aves estão presentes, como os pinguins, que formam grandes colônias, e, durante o verão, as aves são migratórias. A tundra ártica cobre parte da Patagônia. Os mamíferos raramente são encontrados, mas as aves estão presentes, como os pinguins, que formam grandes colônias, e, durante o verão, as aves migratórias. O segundo bioma é representado pelo bioma taiga. Quem nunca viu em algum filme de Natal uma árvore como essa, toda enfeitada? Aqui está um pinheiro. Ele faz parte desse bioma. O bioma da taiga ou floresta boreal localiza-se apenas ao norte da Europa, da Sibéria e do Canadá. Aqui nessa imagem, a taiga está representada com essa coloração. Podemos ver aqui na América do Norte e aqui, na Ásia e também na Europa. O clima caracteriza-se por invernos longos e frios. A temperatura varia de 50 graus negativos no inverno a mais de 20 graus no verão, com precipitação entre 400 e 1000 milímetros ao ano. O verão é curto, de 2 a 3 meses em média. Devido às baixas temperaturas, a evaporação é lenta e os solos permanentemente úmidos. A decomposição das folhas que caem também é lenta. Forma-se assim
uma extensa camada de material orgânico semidecomposto na superfície, o que resulta no acúmulo de ácidos orgânicos no solo, tornando-o pouco fértil. A vegetação da taiga consiste em extensos bosques, onde predominam as coníferas. Alguns animais encontrados na taiga são mamíferos, como os legumes, as lebres e os linces, e aves migratórias, como as corujas e as gaivotas. Como a taiga e a tundra são biomas frios, é normal que as aves desses biomas migrem durante o inverno para as regiões de clima mais quente e, quando essas regiões voltam a apresentar temperatura amena, as aves migratórias retornam para o seu lar. Agora falaremos sobre o bioma conhecido como savana. As savanas mais conhecidas, sem dúvida alguma, são as savanas africanas, com aqueles animais bem típicos, leões e girafas e elefantes. No mapa, as savanas elas estão representadas por essa coloração alaranjada. Ela está presente na África, na América do Norte, na Ásia e na Austrália. As savanas situam-se nas zonas tropicais do planeta. O clima é caracterizado por temperaturas anuais médias elevadas, com uma estação seca prolongada, correspondente ao inverno, e um verão chuvoso. A precipitação média anual varia de 900 mm a 1.500 mm e concentra-se no verão. Os solos são arenosos, ácidos e pobres em nutrientes. A vegetação predominante é de gramíneas e plantas herbáceas, com arbustos e árvores esparsas. A fauna das savanas africanas, por exemplo, inclui grandes herbívoros, tais como antílopes, zebras, felinos de grande porte, como os que eu citei, e guepardos, aves corredoras, como as avestruzes, e uma abundância de insetos, especialmente formigas e cupins. As savanas elas são caracterizadas principalmente por apresentarem árvores espaçadas. Percebam nessa imagem que existem árvores assim meio distantes umas das outras, preenchidas ao redor por gramíneas. Agora falaremos sobre os biomas mais quentes do planeta, que são os biomas conhecidos como deserto. Como podemos perceber aqui no mapa, representado por essa coloração amarela, os desertos eles estão presentes predominantemente na África, aqui nessa região equatorial. Também estão presentes nessa região da Ásia e também aqui na Oceania, na Austrália. Os desertos caracterizam-se pelo clima extremamente seco, com precipitação anual média inferior a 250 mm, às vezes distribuída de forma esparsa ao longo do ano, ou concentrada em um curto verão. Os solos geralmente são rasos e pobres em matéria orgânica. As elevadas temperaturas observadas durante o dia contrastam enormemente com o forte frio noturno. A vegetação é composta de poucas plantas suculentas, como cactos, arbustos e pequenas árvores. A fauna é formada por insetos, aracnídeos, aves, roedores, lagartos e serpentes. E, claro, também apresentam animais adaptados à falta de água, como, por exemplo, temos os camelos e os dromedários. O próximo bioma ele recebe o nome de floresta temperada. No mapa está representado pela coloração verde clara. Percebemos que está presente na América do Norte, na Europa e em partes da Ásia. As florestas temperadas representam o único bioma que possui as 4 estações do ano bem definidas. Sabe, aquelas estações verão, outono, inverno, primavera.
que vemos naqueles filmes lindos, principalmente aquela estação do outono, com aquelas folhas caídas ao chão e aquela tonalidade alaranjada muito linda. O clima se caracteriza por invernos nevados com verões quentes. A estação de crescimento varia de 150 dias nas latitudes mais altas até 180 dias nas latitudes mais baixas, isto é, mais próximas aos trópicos. As chuvas são geralmente abundantes. A água que penetra no solo forma lençóis subterrâneos ou cursos de águas superficiais. Os solos profundos e ricos em nutrientes possibilitam o desenvolvimento de grandes árvores como paias e carvalhos e de vegetação arbustiva e herbácea. A vegetação arbórea apresenta folhas caducas, ou seja, que caem durante o inverno. Quando as temperaturas começam a baixar, as árvores reabsorvem os nutrientes das folhas que se tornam amareladas e caem. A retomada do desenvolvimento e o brotamento de novas folhas ocorre no início da estação de crescimento seguinte, com a elevação da temperatura. Essa retomada é favorecida pela presença de uma espessa camada superficial de material orgânico em decomposição, rica em nutrientes, resultante do acúmulo das folhas que caíram no outono. A riqueza vegetal favorece a presença de uma fauna variada, com mamíferos como raposas, roedores, javalis e cervídeos, além de muitas espécies de aves e insetos. A proximidade com humanos, porém, provocou a diminuição das populações de alguns predadores de grande porte, como os ursos. E para finalizar, falaremos do bioma conhecido como floresta tropical. As florestas tropicais, representadas na imagem pela cor verde, ela está presente principalmente na região do Equador, representada pela cor verde escura. As chuvas são geralmente muito abundantes. A floresta tropical caracteriza-se pelo clima quente, com temperaturas médias anuais às vezes superiores a 20 graus, especialmente no nível do mar. Mesmo nas regiões de alta latitude, as temperaturas raramente descem ao ponto de congelamento. A precipitação é abundante, sobretudo nos meses mais quentes, frequentemente ultrapassando 2.000 milímetros de chuvas anuais. Os solos são, em geral, antigos e desprovidos de material orgânico. Além disso, a intensa precipitação contribui para a erosão e a remoção de partículas orgânicas e minerais do solo tropical, tornando-o relativamente pobre. Assim, em geral, o solo desse bioma não apresenta condições favoráveis à prática da agricultura ou da pecuária. A vegetação das florestas tropicais é exuberante e distribuída de forma característica em 3 estratos. A copa das árvores se entrelaçam formando um teto ou dossel que recebe maior insolação e regula a passagem da luz, do vento e por vezes até mesmo da chuva. O dossel pode ser ocasionalmente ultrapassado por árvores emergentes, que atingem mais de 50 metros. Devido à sua altura e maior exposição ao sol, as plantas do estrato emergente podem perder suas folhas nos meses de menor pluviosidade. O estrato inferior é formado por plantas que não ultrapassam os 10 metros de altura, como arvoretas, arbustos e plantas herbáceas. Estas, porém, são espaços e adaptadas a viver em baixa luminosidade, pois a maior parte da luz solar é retida pelo dossel. A fauna das florestas tropicais é muito abundante e variada, com mamíferos como macacos, lêmures, esquilos, preguiças, felinos e veados, e aves como papagaios, colibris, sabiás, e répteis como lagartos e serpentes, e anfíbios como sapos, rãs e pererecas,
e insetos que ocupam todos os estratos de vegetação. É sem dúvida alguma o bioma que apresenta a maior biodiversidade. E com esse lindo bioma, finalizamos o capítulo de hoje. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Os vejo nas próximas aulas. Fiquem todos na paz. Tchau!